Hebreus capítulo 11, nós faremos a leitura dos 3 primeiros versículos, mais uma vez. Hebreus 11, os 3 primeiros versículos, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez. Chegamos a Ti, abrindo a Tua palavra. Que nesse momento, Senhor, a Tua palavra fale conosco, trabalhe em nosso coração, modifique, Senhor, aquilo que precisa ser transformado, mudando, Deus, e nos dando uma visão a respeito da fé, dessa fé perseverante que é anunciada aqui em Hebreus capítulo 11. Que o Senhor nos ajude nessa jornada, Senhor, aqui neste capítulo. Nos prepara, no nome do Teu Filho Jesus Cristo nós oramos. Amém. Hoje vamos estudar sobre a natureza da fé. O que é a fé? O que esses versículos aqui, 1, 2 e 3, esse trecho de 3 versículos de Hebreus 11, vai nos dizer a respeito da fé. Nós, desde a semana passada, nós estamos trabalhando com a fé perseverante, a fé do qual nós somos chamados como cristãos a operar. Nós já temos, aqueles que conhecem a Jesus Cristo, a fé em Cristo. Cremos e somos salvos por isso. Mas não paramos por aí, porque a nossa fé ela é aprimorada, ela é desenvolvida. E a perseverança é exatamente esse aperfeiçoamento da nossa fé. Quando a nossa fé ela continua firme e forte, apesar das circunstâncias, das situações à nossa volta. Por isso que nós já falamos isso no estudo anterior, quando o autor de Hebreus ele escreve esse livro, ele queria encorajar aqueles irmãos, aquelas pessoas que estavam ali ouvindo sobre a fé perseverante a continuarem firmes, porque eles estavam num tempo de perseguição. Então ele encoraja aqueles irmãos que estavam ali em perseguição a exercerem essa fé perseverante. Então a ideia que nós estamos trabalhando aqui, vamos abordar em todo o capítulo de Hebreus 11, é que exercer a fé perseverante em Jesus Cristo, em meio às provas, é o meio pelo qual os cristãos alcançarão a promessa de Deus. Então nós vamos alcançar as promessas de Deus através dessa fé perseverante que já foi colocada em nós mediante Jesus Cristo, e o próprio Deus vai nos assegurar a perseverar nesta fé. Só que tem outro lado, precisamos também, não somente Deus fazer o trabalho dele, mas nós também somos chamados a exercer essa fé perseverante. Então, como podemos exercer essa fé perseverante? Aí é o que nós vamos estudar em todo o livro de Hebreus, capítulo 11, os personagens, através da vida dos personagens, das histórias deles, como que eles, então, tiveram essa fé perseverante nas promessas de Deus. Hebreus 11, irmãos, é a continuação da ideia do que o escritor de Hebreus, ele já vem trabalhando nos versículos 32 a 39 de Hebreus 10. Então vai lá, volta um pouquinho a Hebreus 10, e ali tem os versículos 32 a 39. E nós vamos ler assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento. E aqui ele está falando dos cristãos ali, hebreus, judeus que tinham crido em Jesus Cristo. Então ele está chamando para lembrar do passado deles, do passado recente, em que quando eles creram em Jesus Cristo, eles creram no momento em que era de muita luta e sofrimento, por conta até dos seus próprios patrícios, dos próprios judeus que até mesmo renegavam esses cristãos hebreus, porque eles tinham virado a casaca, vamos dizer assim, tinham deixado a religião judaica e tinham conhecido a Jesus Cristo. Então,
ele continua falando: ora expostos, 33, como em espetáculos, tanto de opróbrios quanto de tribulações, ora tornando-vos co-participantes com aqueles que desse modo foram tratados. E alguns estavam até mesmo sofrendo, né? Sofrendo horrores, né? Aqui fala de espetáculos, né? Mas a ideia aqui é o sentido de ser maltratados em público, na presença de todos. E ele continua falando: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então alguns deles estavam se compadecendo de cristãos que haviam sido presos, e outros até mesmo, né, estavam dizendo assim, claro, sofrendo pela invasão de suas propriedades e sendo saqueados, né? Aqui a ideia de alguém indo até a casa de um outro e tomando tudo que tem, só por causa que eles são cristãos agora. E eles estavam dispostos até mesmo a isso. Assim, se acontecesse com eles, eles iriam deixar, eles iriam permitir, eles não iriam ficar talvez assim pensativos, chateados ou tristes ou amargurados com isso, porque o escritor de Hebreus fala que eles possuíam, portanto, um patrimônio superior e durável, ou seja, apontando para o céu. Então ele completa do versículo 35 a 39: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E ele continua, 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, a gente pode notar que toda a ideia aqui é de encorajamento. A gente poderia trabalhar todos esses versículos aqui, mas esses versículos já falam por si só, né? A gente vai entrar já no capítulo 11, mas aqui essa transmissão que o escritor de Hebreus ele quer trazer aos seus ouvintes ali, é isso. É que, olha, vocês têm que olhar para frente. Já vem o seu Senhor, não tardará Ele. Então continue servindo a Ele, mesmo em sofrimento, mas pela fé. Pela fé. E essa é a palavrinha-chave que vai entrar aqui no versículo, em Hebreus 11, né? No capítulo 11. Então Hebreus 11 expõe, na verdade, os exemplos dessa fé perseverante, que não retrocede, mas que se mantém conservados, apesar das duras provas, para alcançar a promessa. Pois é a vontade de Deus. Como nós vimos, né? O sofrimento, agora na escola bíblica, é um meio que Deus utiliza para trabalhar em nosso coração. Então, a história do povo de Deus inclui uma sucessão de exemplos de fé persistentes e voltadas para o futuro. Então, a história ela não está completa sem nós, porque nós fazemos a parte da geração de cristãos hoje, e nós precisamos continuar perseverantes em nossa fé e transmitir isso para as próximas gerações, até não sabemos quando Cristo volte, porque isso é necessário para a continuidade. A gente sabe que Deus é soberano, vai manter sempre o remanescente fiel, mas Ele utiliza a gente para isso também, para manter a história do seu povo de fé perseverante sendo construída até o dia em que Ele virá. Então o escritor ele encoraja aqui os seus leitores do capítulo 11, lembrando-os que a perseverança fiel de alguns dos santos do Antigo Testamento, e é o que mais para frente nós vamos ver cada exemplo aqui. E o objetivo principal do capítulo 11 é mostrar que a paciência dos santos selecionados aqui do Antigo Testamento, do qual o escritor vai falar, perseveraram na fé antes mesmo de receber a promessa de Deus. E a fé exatamente vai apontar para isso. Eu não vi, mas eu creio que Deus vai conceder. Então eu me mantenho firme, me mantenho forte, porque eu sei que Deus ele vai conceder aquilo que está à minha frente, que eu não consigo enxergar. Então Constable ele vai dizer que esse capítulo 11
ele tem uma forma muito convidativa. Se você ler, a gente vai ler esse capítulo 11, claro, em todo o nosso estudo, e nós vamos ver que ele traz uma linguagem muito positiva, alegre, que apesar dos sofrimentos daqueles heróis da fé, daquilo que eles viveram, mas sempre aponta para a vitória deles, como que eles venceram por meio da fé, e muitos até mesmo nem viram a promessa, mas confiaram, e hoje lá na glória podem perceber e ver essa promessa ali presente, né? A promessa do Messias sobretudo, né? Então os oradores e autores clássicos naquela época, eles usavam uma lista de exemplos para motivar os seus ouvintes, e o escritor de Hebreus ele faz isso, ele vai utilizar essa lista de todos os heróis, né? Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros ali, para dar exemplo e mostrar que nós podemos seguir esses exemplos, porque se eles venceram, nós também vamos vencer. Ele não dá o exemplo somente de um, mas ele dá o exemplo de muitas pessoas, e ele fala até no final lá de Hebreus 11, e outros tantos, né? Homens que o mundo, né, não eram dignos, o mundo não é digno desses homens viverem, paráfrase, né? E tantos outros que nem conhecemos, e que talvez foi depois do que o escritor de Hebreus falou, outros que surgiram ao longo da história, que talvez nem conhecemos, mas que exerceram a fé perseverante em Deus. Então a palavra-chave do texto aqui de Hebreus 11 é a palavra fé. Ela aparece 24 vezes aqui. Então 24 vezes ela vai aparecer aqui em Hebreus 11, e a expressão-chave é pela fé. Vai aparecer 18 vezes, pela fé, pela fé. E essa expressão ela vai se ligar exatamente a Hebreus 11:38, onde fala que o justo viverá pela fé. E aí então ele vai mostrar que quantos justos viveram pela fé e quantos daqueles obtiveram a vitória, né? A promessa do Senhor hoje, né, já no céu, todos lá contemplam. Esta é a busca do escritor, mostrar ao cristão que não há outro caminho para se tomar senão o caminho da fé em Deus. Para tudo o que acontece em nossa vida, o cristão não tem um outro caminho. Eu não posso chegar no céu fazendo um atalho, né? Como na história do peregrino, né? Ele chega a um ponto disso, né? De alguém convidar ele para poder, olha, vamos pegar um atalho ali, o amigo dele, né? Vamos ali porque a gente vai chegar mais rápido lá na cidade celestial. E aí ele toma aquele atalho, mas aquele atalho é um atalho que leva a perigos. Então o cristão não tem esse, é o caminho. Ele vive pela fé. E portanto, por outro lado, a incredulidade, que é o oposto da fé, é o pior pecado que alguém pode cometer, ou até mesmo o próprio cristão ter. Porque a incredulidade é a prova de que não confiamos em Deus. É a prova de que Deus não está no controle. Não cremos que Deus está no controle. Na verdade, Ele está. Quer que a gente ache ou não, Ele está. Mas a incredulidade aponta para este fato. No fim das contas, é por causa da incredulidade que muitos perecerão no juízo de Deus, porque não creram em Jesus Cristo. Eles não vão crer. E o que vai levar as pessoas para a condenação eterna é a incredulidade. Elas não confiaram que Jesus Cristo é o seu Senhor e o Salvador das suas vidas. Além disso, o ato do cristão de exercer a fé, perseverante ou não, leva a que o Senhor se agrade dele ou não. Nós sabemos, claro, que Deus não muda o seu amor por nós, por causa que ou pecamos ou deixamos de pecar, ou porque somos muito santos ou estamos vivendo uma vida longe. O amor de Deus não muda com relação a nós, né? Mas só que a questão é de comunhão. Podemos agradar ou não a Deus com as atitudes que nós estamos fazendo. Então aqui o autor de Hebreus, o escritor, né, no versículo 38 de Hebreus 10, ele vai nos apontar para este fato, que o meu justo viverá pela fé. Mas ele fala, se retroceder, a minha alma não se compraz. E lá em Hebreus 11, mais para frente, a gente vai ver que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Então, a fé é o único meio do qual nós vamos agradar a Deus.
Ele fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, ele não está falando que a fé, se você não tiver a fé, se você tem ou não a fé, é um dos meios, né? É uma das formas. Não, é impossível. Ou seja, ou é ou não é. Ou você agrada a Deus, e isso só acontece pela fé, ou você desagrada a Deus, e isso mostra que você não tem fé. Então, ter fé ou não ter fé vai influir exatamente no seu relacionamento com Deus, no agradar-se de Deus da sua vida, né? No comprazer da sua alma que Deus tem para contigo. Então, irmãos, entendendo tudo isso, a gente pode adentrar ao texto de Hebreus 11, no qual, antes de sermos apresentados os exemplos de fé, o escritor, nesses 3 versículos aqui de Hebreus 11, né, 1 a 3, ele vai nos mostrar as qualidades essenciais que compõem a fé, certo? Ele vai mostrar exatamente a natureza da fé, certo? A palavra natureza, ela não aparece aqui no texto escrito, né? Olha, a natureza da fé mas ele está trazendo o conceito do que é fé. Ele está apresentando o que é fé, e isso se refere às qualidades, né? A natureza quer dizer as qualidades essenciais de algo, certo? Então, Hebreus 11, 1 a 3, ele vai nos apresentar a natureza dessa fé perseverante. Ele vai mostrar isso através de 2 declarações que o escritor vai nos mostrar aqui. A primeira está no versículo 1, né? Lógico, né? Que vai nos dizer assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Interessante isso daqui, né? Interessante. A palavra fé. O que é a palavra fé, em primeiro lugar? A palavra fé, ela está colocada aqui no grego. A língua original que foi escrito no Novo Testamento é a palavra pistis, que significa fé ou crença, certo? A fé é o ato de acreditar, de crer. Mas também a gente pode usar fé no sentido de falar da crença, da nossa crença, né? A minha fé é essa, a minha fé é aquela, né? Mas também é o ato de acreditar, de crer. E é esse sentido da palavra que ele quer trazer aqui. A fé é a convicção de algo. É isso que é o sentido da palavra fé. A fé é você ter convicção de algo. Se refere ao caráter de alguém que deposita com plena confiança a certeza no que se coloca a credibilidade. A fé é isso. A fé é você, olha, eu creio que aquilo ali é aquilo ali, né? E o próprio escritor de Hebreus, ele está trazendo exatamente um conceito. A fé é a certeza. A fé é a certeza. E ele faz isso de uma forma até redundante, porque ele com certeza é judeu e ele repete, né, o conceito de fé. Ele fala: a fé é a certeza das coisas que se esperam, e aí depois ele fala a convicção de fatos que não se veem. A mesma coisa. A fé, ela é certeza e convicção. São 2 palavras sinônimas para poder descrever o que é a fé, certo? E aqui ele está usando um estilo de linguagem chamado de paralelismo judaico, onde os judeus eles gostavam de colocar em 2 frases ou 3 ou mais a mesma coisa, só que em palavras diferentes, para poder trazer o reforço para o leitor do conceito que ele quer passar. Então, o conceito que o escritor de Hebreus ele quer nos transmitir aqui é que a fé é uma certeza. A fé não é um achismo. A fé não é uma percepção de, olha, eu vou fazer uma aposta. A fé não é uma aposta. A fé é uma convicção. A fé é uma coisa certa. Uma coisa que você tem plena certeza de que vai acontecer. Certo? E muitas vezes, irmãos, nós pensamos que a fé é um conceito muito mais religioso. Quando fala assim, tem que ter fé, né? A gente lembra logo de Deus, lembra de, né, coisas do ponto de vista religioso. Mas na verdade a fé, ela está muito mais ligada a tudo em nossa vida. Ela está ligada a tudo em nossa vida. E às vezes a gente não percebe. Eu vou dar alguns exemplos aqui para que vocês possam entender de como a fé ela está ligada a tudo em nossa vida. Por exemplo, se não temos fé ou convicção
de que o nosso patrão vai pagar o nosso salário no começo do mês, nós não trabalhamos. Estou certo ou estou errado? O patrão ele fala assim, olha, está aqui o teu dinheiro, bota assim a tua cara, está aqui ó, o dinheiro aqui ó. Não, ele fala assim, não, trabalha aí que no final do mês eu te pago. E aí você, ou no início do mês, né? E aí você vai trabalhar por fé, na palavra. Olha, você está pensando que fé é só coisa de Deus, é Deus. Não, você está todo dia no seu trabalho, trabalhando por fé. Porque pode ser que no final do mês você trabalhe e chegue lá e não tenho para te dar. Mas você está trabalhando por fé, certo? Olha como é que, né? Se não temos fé de que o efeito de um remédio, né, surtirá efeitos ao nosso organismo, nós não tomamos. Óbvio, né? Então eu só tomo um remédio porque eu sei que, olha, aquele remédio, tomando ele, eu creio no poder do remédio, né? Que ele vai fazer um efeito na minha vida, não vai? Isso é fé, certo? Até tem pessoas, esses experimentos, né, que as pessoas dão um placebo, né, dão um tipo de remédio de farinha, né, e até você tá com aquela dor, toma aquele remédio de farinha, você não sabe, e aquele remédio faz um efeito psicológico, né? A fé, né, a fé ali é tão grande que cura, né? E é geralmente o que grupos por aí fazem, né, de grupos religiosos aí fazem para poder operar uma certa hipnose, né, ou um certo tipo de convencimento de que a pessoa ficou curada de alguma coisa, né? Então utiliza muito isso, porque a fé tem esse poder, né, de mudar o espiritual, o psicológico até das pessoas, o ego emocional delas, certo? Por exemplo, se não temos fé de que cruzando a rua chegaremos ao outro lado sem que nenhum carro nos atropele, então nós não atravessamos, não é? Você só atravessa porque você sabe que, olha, eu vou atravessar aqui, vem um carro lá no final da outra esquina lá, então eu vou conseguir passar aqui tranquilo. Você tem que ter fé até para atravessar a rua. Então a fé não é algo abstrato, assim, que é longe, só se refere às coisas religiosas. A fé, portanto, está associada à convicção de uma esperança, certo? A fé é isso, a convicção de uma esperança. Então a esperança é o quê? É a disposição de esperar algo que há de se realizar, que eu creio que vai realizar, que vai acontecer, certo? Ou seja, não estamos vendo uma coisa em si, mas acreditamos que essa coisa vai acontecer, pela certeza ou convicção dela, que ela vai acontecer. Então as próprias palavras aqui que o escritor ele utiliza, né, convicção e certeza, são palavras que descrevem essa fé bíblica que está baseada em fatos, né? Ele fala aqui de convicção, é a palavra hipótesis, que significa aquilo pelo qual uma coisa é provada ou testada e se torna aprovada. Então a fé, ela é uma convicção, é algo que é provado, é testado, que acontece mesmo. É uma certeza, né? Quando ele vai falar depois, é uma certeza, que é outra palavra, elexos, que diz respeito àquilo que tem fundamento, ou aquilo que tem firmeza, ou que tem existência. Então a fé, ela projeta uma expectativa como se já está acontecendo numa realidade. E eu vou te falar isso, você vive de fé. Você tem cartão de crédito? Você vive de fé. O cartão de crédito, né? Porque é isso, você olha, o seu patrão não pagou ainda, mas você vai usando o crédito, né? A realidade já acontece, né? A comida já chega na sua mesa, você compra aquela roupa, né? Paga as suas contas, tanta coisa, você está na esperança de a mesma coisa no sentido espiritual. Eu não cheguei no céu, mas hoje eu tenho essa realidade presente pela fé em Cristo, de que está aqui tudo. Que se agora Deus me levar, eu estou com Ele. Eu tenho essa plena certeza. Tanto que quando Paulo ele escreve, né, em muitos lugares, principalmente em Romanos, ele já escreve como se ele estivesse na visão de que, olha, eu já estou glorificado. Ele já se vê, eu não serei glorificado. Não, eu já estou.
já se vê na realidade que ele espera, né? Então a fé é isso. Note que a fé perseverante em Deus nos projeta para a recompensa eterna, que é isso que Hebreus quer nos dizer aqui, a esperança após a morte. Um teólogo chamado Berkowitz, ele vai dizer que a fé salvadora pode ser definida como uma certa convicção operada no coração pelo Espírito Santo, quando a verdade do Evangelho e uma confiança sincera nas promessas de Deus acontece. Então a nossa salvação é isso. Quando nós somos salvos em Cristo, nós sentimos essa realidade de que Deus nos perdoou, de que Deus tirou o nosso peso dos nossos pecados, nos livrou do peso, da dor, do juízo que nós estávamos destinados e nos deu agora paz, alegria no coração, uma nova esperança. E o Roger, ele vai dizer que a fé não é um consentimento cego e irracional, mas uma recepção inteligente da verdade em bases adequadas. O que ele quer dizer com isso? Quando você creu em Cristo, mudou a sua vida, não mudou? Mudou. Houve uma transformação, houve uma mudança. Então essa fé, ela, quando chega até o homem, ela causa uma transformação. E por isso ele fala que ela não é algo irracional ou cego, mas é uma recepção inteligente. E aí quando as pessoas de lá de fora que não creem em Cristo falam assim, isso tudo é balela, né? Você tem como provar, né? Pela sua própria vida. E dizer, não, mas eu sei o que aconteceu comigo, né? Quando Paulo falou, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo, né? Ele está falando de fé. Eu sei quem tenho crido, eu sei o que já aconteceu na minha vida, eu sei dessa transformação toda que já passei. Logo, meus irmãos, a fé bíblica é ter a plena certeza de que coisas ainda futuras e invisíveis acontecerão como Deus revelou segundo a sua vontade. Então, a primeira declaração é que a fé é a plena certeza da esperança. Eu tenho fé, e essa fé ela me projeta para poder ver essa esperança, apesar de ela não estar totalmente aberta nos meus olhos, apesar de que eu não consiga ver todos os detalhes dessa esperança, mas eu consigo entender que eu tenho uma esperança, eu tenho uma razão de vida também, né? Então, para o escritor de Hebreus, a fé não é uma esperança que aguarda um desejo melancólico, como algumas pessoas fazem, né? Já viu aquelas pessoas lá, passam por uma situação difícil, aí a pessoa fala assim, tem que ter fé, né? Como fala assim, não serve de nada a fé, mas vai que, né? Já viu? Né? Às vezes a gente fica assim, acontece, a gente está pregando de fé aqui, fé, mas quando acontece o problema, a gente olha para aquilo ali e fala assim, e agora, né? Já foi. Tem que crer em Deus, né? Se a gente não crê, né? Como se fosse assim, não é se a gente não crer, o seu único caminho é crer. Foi para isso que Deus chamou. O que ele diz, o que nós acabamos de ler em Hebreus 10, 38? O meu justo viverá pela... De novo, o meu justo viverá pela... fé. Só tem esse caminho. Não tem outro, meu amigo. Não tem outro, é fé mesmo. A fé não é um dos itens que eu vou utilizar, mas é o único item que eu tenho na minha vida como um cristão. Então a fé não é uma esperança que se refugia num talvez, mas a fé é a esperança de que se funda numa convicção firme, numa esperança absolutamente certa de que vai acontecer. A fé do cristão é a certeza de que temos uma esperança firme, a nossa fé, segura e estabelecida pelo próprio Deus, que não falha. Foi assim, em uma das suas curas, que Cristo disse a uma pessoa, em Marcos 9, 23, tudo é possível ao quê? Tudo é possível ao quê? Preciso crer, mas crer em... Se creis, né, será salvo. É isso que ele falou? Se crer em todo o coração, será salvo. Então é preciso crer. Não temos
um outro caminho. Crer é o caminho correto. E aí, a segunda declaração que nos é dito aqui está no versículo 3. A fé é a maneira correta de enxergar a vida. A fé não é somente, ela não somente nos faz enxergar a esperança, né? Ou ter a plena esperança, mas ela é a maneira correta de se enxergar a vida. A gente tem que enxergar a vida com fé. Se a gente não enxerga a vida com fé, então precisamos entender o que é ser cristão, certo? Versículo 3 nos diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé entendemos, compreendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso aqui é muito interessante, irmãos, porque nós estamos no meio de um grande universo, o universo de Deus. Já pensou? Você já viu talvez alguns documentários aí, né, que mostram aí os planetas, que mostram o que é a Terra diante da imensidão do universo criado por Deus, ou até quem somos nós diante da própria Terra que Deus fez, né? Nada, é uma formiguinha, né? Uma poeira, nem poeira espacial, deve ser a poeira da poeira, né? né? Então, nós somos isso, numa grande história projetada de Deus, que se dá desde a eternidade passada, quando o Senhor planejou o universo, até a eternidade futura, que vai acontecer a restauração final de todas as coisas. E hoje, até hoje, os homens eles não conseguem enxergar tudo isso à volta e falar assim: olha, tem algo especial, tem algo misterioso que está por trás disso tudo, que a gente precisa investigar essas coisas, né? Eles talvez vão se perguntar de onde eles vêm, para onde eles vão. Geralmente essa pergunta dos cientistas, né? De onde nós viemos, para onde nós vamos, né? Mas sem Deus. Eles querem descobrir por si só, mas sem Deus. E é impossível a gente entender que essas coisas todas do universo foram formadas, sem um Criador, de forma espontânea. É impossível. E só nos mostra que nós somos limitados. Nós, os cientistas, né? Todos nós somos limitados. Eu tenho um tio que ele fala que a nossa vida, ela é descrita num tracinho. Você já foi em cemitério? Já foi no cemitério já? Com certeza, né? Não é um local muito bom, mas a gente vai, né? E lá você percebe que tem o nome das pessoas, né? Ali embaixo tem o que? O ano de nascimento e o ano da morte. E nós, o que separa o ano de nascimento e o ano da morte? Geralmente um tracinho. Nossa vida é aquilo ali, é um tracinho, né? O resumo da nossa vida quando as pessoas morrem é esse, é um tracinho, é só um pequeno risco. Esse risco chama-se a sua vida, né? Então, nesse universo de Deus, nós estamos inseridos no meio de uma história, apenas como meros momentâneos aqui, no qual passa algumas décadas de anos e logo depois nós vamos embora. Enquanto a extensão do traço de Deus não tem limite. Deus não tem nem traço, na verdade, que Ele não tem nem começo nem fim. Podemos pensar numa linha reta que não tenha nem onde começou e nem aonde termina. Esse é o nosso Deus. E por que acontece isso? Porque exatamente Deus coloca essa condição a nós de limitação para que possamos depender dele por meio da fé. Enquanto o homem quer ser o Deus, né, descobrir tudo, e mal sabe ele que depois ele vai virar uma lápide com um tracinho, né? Deus está aí, dizendo assim: olha, vem me conhecer, para saber quem eu sou. Então a origem do universo apresenta esse problema que nem a ciência nem a filosofia consegue resolver. Por quê? Porque são homens de tracinho, querendo saber o que é o infinito do passado e o que é o infinito do futuro. Por isso que eles não vão entender nada, né? E eles fazem especulações,
projeções, cálculos, nada. E eles não conseguem chegar a uma certeza. Mas nós conseguimos, com bem pouco, né? O universo, irmãos, aliás, eu vou falar das coisas daqui logo antes, né? Para não assustar tanto quando eu for falar do universo. Mas de todos os oceanos que nós conhecemos, né? Quantos oceanos nós temos, né? O Atlântico, o Pacífico, o Índico, né? O Ártico, acho que é o Ártico também. Antártico, né? Bem, você tem vários oceanos aí, mas só se conhece 5% de todos os oceanos. Em termos até de profundidade, né? Agora, recentemente, um pessoal queria tentar fazer uma viagem aí, né, por debaixo da água, e só conseguiu quantos metros lá? 1.000, 2.000, 3.000 metros, né? Quase. E apagou. Mas sabe qual é a profundidade, o lugar mais profundo do oceano? Ele tem 10.000 metros. 10 quilômetros. Mas a maioria dos submarinos só conseguem chegar a 400 metros. É onde eles conseguem navegar sem causar problemas, né, para a própria estrutura física do homem, né? E aí você percebe, só conhece 5% daqui da Terra. Estou falando da Terra, mas vamos expandir mais. Os telescópios mais poderosos que olham para a imensidão do universo, do cosmos, né? Eles chegam até a distância de 13 bilhões de anos-luz. Isso dá em torno de cálculos para quilômetros, né? Como a gente conhece, a gente sabe mais quilômetros, né? Quase 120 mil trilhões de quilômetros. Sabe o que é isso? 120 mil trilhões. Você acha que 10 quilômetros é longe, né? Mas imagine 120 mil trilhões de quilômetros. E aí, quando esses telescópios são colocados no máximo possível, acho que quando chegam nesses bilhões de anos-luz, nesses trilhões de quilômetros, sabe o que eles descobrem lá? Que ainda tem mais espaço. Que não terminou ainda. Não terminou ainda. Eles não sabem o fim. Onde é o fim do espaço? Não tem nem telescópio que consegue enxergar aonde é o fim. Então o universo é formado por trilhões de estrelas, né? Que a Terra a gente acha que a Terra é grande, mas a Terra é só uma poeira diante de todo um universo desse. Um universo que existimos desde o macro até o micro também. Você consegue ver a bactéria? Né? Consegue ver o vírus? Não tem nem como, né? Você pode dividir, agora tem o átomo, pensava-se que era a menor parte, né? Mas não é nem a menor parte ainda, tem mais ainda. Então, do macro ao micro, tudo é muito complexo, com detalhes bem precisos que apontam para alguém que estabeleceu tudo isso, e não um fruto de um acaso. Para alguém que é um construtor, que executou muito bem uma obra e que, com ordem, com lei, mantém todo o movimento dessas coisas. A chuva, o sol, né? Ele está falando de coisas que a gente conhece, mas e do universo que a gente não conhece? Como é que é o funcionamento de todas as estrelas? A gente não sabe, né? Tem asteroides que passam de 70 em 70 anos, mas quantos outros talvez aí demoram bilhões talvez de anos? Ou sei lá, né? Tem uma perspectiva de mais tempo, de centenas de anos para poder passar. Mas Deus conhece tudo isso, como diz a música, Ele controla o impossível para nós. É impossível imaginar o que acontece. Até o que não sabemos, Deus controla. Irmãos, se olhamos para a história das civilizações antigas, nós vamos perceber que todas elas cultivavam cultos a Deus, certo? E de onde surgiu então essa ideia de que existe um ser divino, um criador de tudo? Vem de onde? Desde o início de tudo. O homem agora está se afastando de Deus, mas no início ele estava perto de Deus. Ele veio só se distanciando, né? Trocando o nome, o culto a Deus verdadeiro por outros deuses, e chegou a um ponto em que agora eles não têm mais nenhum Deus e eles são os próprios deuses. E agora eles afirmam que não tem Deus. Mas quem está mais certo? Nós que estamos aqui hoje,
Ou aqueles que estavam mais próximos lá de quando tudo começou? Eles. Então quem vem antes, né? O pessoal fala, quem é mais antigo conhece mais, né? Porque já tem uma bagagem, mas a gente já está aqui, a gente é novo para esse tanto de anos que o mundo existe. Então a ideia que nós podemos ver com tudo isso é que na verdade tudo foi formado por um Criador, tudo aponta para um Criador, desde a história até a física, né? A biologia, tudo aponta para um Criador. O universo foi criado por Deus, e por isso ele pode dizer que pela fé, olhando essas coisas, nós entendemos que não existe um Criador. Existe alguém que estabeleceu tudo isso, e entendemos pela fé que o universo ele foi formado por Deus. Também a palavra universo aqui ela é bem interessante, porque ela não se refere apenas ao espaço físico do qual nós estamos falando aqui, né? Criado por Deus, mas também a palavra universo aqui não é cosmos, mas é aion, que quer dizer também tempo ou eras, né? E essa palavra ela aponta para a progressão de tempo da criação de Deus, e como esse Deus ele cuida das eras, da administração dessas eras ao longo, né, da história. Então ele quer dizer que o universo é espaço e tempo. Deus criou as coisas num espaço, mas também ele criou e determinou o tempo da existência dessas coisas que ele criou. Esse é o sentido da palavra universo. Deus criou o mundo e não o deixou solto para alguém escrever a história, mas ele estabeleceu o mundo próprio com as suas regras, e ele mesmo está escrevendo a sua própria história. Isso mostra como esse Deus é altamente soberano, né? Ele não deixa que outra pessoa escreva aquilo que ele determinou e ele quer. Não foi assim? Quando foi que Cristo morreu, conforme a palavra de Deus? Desde a eternidade passada. Então, desde a eternidade passada, Deus já tinha estabelecido esse plano, esse aion, esse universo. Por isso, irmãos, que pela fé nós podemos entender que nós temos um Criador extraordinário, muito poderoso. E quando nós olhamos para isso, o que nós enxergamos? Meu Deus, Ele me ama, né? Como que alguém com um ser desse, como que alguém assim, né? Não que Deus é um alguém, né? Mas eu quero dizer, como que um ser desse nível, desse tamanho, ele pode me amar, né? Como? Essa história de Deus se estende desde o Gênesis até o Apocalipse. Ele próprio, ele já deu a sua própria história. Ele criou o universo, ele criou os tempos, as eras, colocou as pessoas para viverem nesses tempos, nessas eras, e ainda falou assim que, olha, o início é esse e o fim é aquele. Já pensou? Ele já vai contando, ele não deixa a gente sem saber, mas ele já conta, ele já fala. E é o que ele está dizendo aqui no próprio versículo. Ele diz que entendemos que pela fé, né, o universo foi criado pela palavra de Deus. Por isso que Deus utiliza a sua palavra, porque é ali que ele revela tudo, que ele traz tudo à existência, que ele promove o conhecimento dele a nós. Esse é outro fato de admiração, que Deus ele criou tudo pela ordem da sua palavra. O versículo 3 fala que a ordem da palavra de Deus deu a existência ao que não existia. Ele falou e as coisas foram criadas. Já pensou nisso? Não existia nada. Nada. O que é nada, né? Vamos pensar que a gente nem pode dizer o que é nada, porque na verdade tudo que está aqui veio de alguma coisa, né? Tudo que nós conhecemos aqui, até a gente, veio de alguma coisa. Mas o que é nada? Não sei. Às vezes a gente utiliza a palavra nada, né? Vai num quarto vazio e fala, aqui tem o que? Tem nada. Não, mas tem a parede, né? Tem o teto. Não é nada por completo. O único que sabe o que é nada é Deus. Já parou para poder pensar? Porque depois que Deus criou tudo tem uma existência. Tudo já está formado. E a gente só
forma o que Deus já formou, né? Pega areia, pega barro, aí junta os dois e faz uma parede. Mas o único que sabe o que é realmente nada é Deus, né? Só existia Ele. Ele criou do nada tudo que nós conhecemos, claro, né? Salmo 33:6 vai nos dizer que o céu por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca os exércitos deles. Não só, né, o mundo, o universo físico, mas o espiritual também. A criação, os anjos, a gente nem sabe quantos anjos tem, quais são os tipos, né? A gente pode tentar achar na Bíblia alguns lances de como são os anjos, mas ainda assim não temos a compreensão total. Até mesmo aqueles que não creem que o universo foi criado por Deus, eles creem no chamado primeiro motor. Eles falam, olha, existiu alguma coisa que não sabemos o que é, né, que fez com que tudo movimentasse. E tudo hoje foi construído, né, claro, com bilhões e bilhões de anos, tudo se formou, e nós estamos aqui, né, nascemos de um girinozinho, e nós estamos aqui. Essa é a explicação, né, científica. Mas até eles falam, tem que ter alguma coisa que deu movimento. Esse primeiro motor, para eles estão investigando o que é ainda. Mas para nós, pela fé, nós entendemos que é Deus, a palavra de Deus. O próprio Deus motivou tudo, gerou tudo como nós conhecemos. Talvez não conhecemos todos os detalhes de como isso foi, mas Ele gerou tudo isso para o seu propósito soberano, eterno e poderoso. Então, irmãos, nesse sentido, a maneira de viver pela fé envolve crer com convicção no ponto de vista de Deus, conforme o que Ele revelou na sua palavra. A maneira de viver pela fé é exatamente isso. É olhar para a palavra e ver assim, olha, eu estou vendo, eu enxergo aqui e vejo que de fato é. Acontece. Deus existe, Deus criou, Deus formou tudo, e pela fé eu entendo isso. E agora eu me coloco à disposição de viver para esse Deus através dessa fé. Note que o escritor de Hebreus, ele não quis dizer que precisamos confiar cegamente em achismos no nosso coração, mas observar as Escrituras, porque note que é isso que ele fala aqui. Pela fé nós entendemos que o universo foi criado. Ou seja, se pela fé eu entendo que o universo foi criado pela palavra de Deus, quanto mais as coisas mínimas. Se o universo todo foi criado por Deus, então quanto mais as coisas mínimas do meu coração, da minha própria vida, eu também tenho que pela fé entender que Deus está cuidando também. O autor já vai para um extremo, ele fala, olha, Deus criou tudo, sabe, bilhões de estrelas aí, tudo foi Ele que criou. Você não acha que também Ele vai cuidar de você? Você está movimentando e cuidando de um universo que nem mesmo você compreende como ele funciona na sua totalidade. Ou seja, irmãos, Deus não nos pede para crer nas evidências somente, né, apesar delas atestarem, mas de também crer na sua palavra. A fé, ela só vai ter sentido, não é se a gente vai pesquisar, vamos ver se aqui Deus mesmo acontece o que... Não é somente por isso, mas é crer na palavra de Deus. Até mesmo quando não sabemos como é que as coisas funcionam. Por exemplo, eu não sei, posso pensar assim, doença, né, pode me matar, não é uma doença qualquer, né? Mas no fim das contas, de fato, só se Deus quiser. A doença pode permanecer comigo a vida toda, mas somente se Deus quiser. A própria palavra de Deus dele fala que não cai uma folha se Ele não permite. Ele fala que o cabelo da nossa cabeça está tudo contado. Ele conhece coisas e Ele sabe o momento de tudo acontecer. Por quê? Porque exatamente é pelo poder da sua palavra que aquilo acontece ou não. E por isso que ele fala, pela fé nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e por isso eu tenho que viver confiando nessa palavra que criou tudo e que movimenta tudo para um plano perfeito que Ele escreveu, e que no fim de tudo Deus será engrandecido e glorificado. E eu apenas sou um tracinho nessa história de Deus. Por fim, meus irmãos,
A verdadeira fé bíblica é uma obediência confiante à palavra de Deus, apesar das circunstâncias e consequências. Por isso que Deus, o escritor de Hebreus, já nos leva para longe, para a gente poder, através do longe, olhar para a gente e falar assim: olha, uau, se esse Deus cuida disso tudo, com certeza Ele vai cuidar de mim também. Ele vai cuidar dos meus problemas quando eu passo por uma circunstância ou entro em um desespero por causa de coisas que são mínimas. Aqui nós aprendemos que pela fé, na palavra de Deus, que o Senhor projetou a maneira de vivermos, né? A razão disso é que Ele quer que nós reconheçamos a sua dependência, a nossa dependência. Se nós conhecêssemos tudo, se nós soubéssemos como tudo é feito, nós não daríamos o verdadeiro valor a esse Deus. Nós seríamos Deus, né? Praticamente. Mas Deus projetou a fé como uma maneira com qual possamos viver para isso, para nos humilhar, para nos colocar na condição do que verdadeiramente nós somos, que é o que? Criaturas. E mesmo assim, né, os homens ainda insistem em querer ser Deus, né? Apesar de não conseguirem nem chegar no final do universo observando Ele, né? Quanto mais indo. Mas esse é o nosso Deus, irmãos. Mateus 4,4 nos diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O próprio Cristo já falou, e esse aqui, Cristo, Ele é o próprio Deus, né? Mas Ele falou pra gente. Ele está dizendo: olha, fica tranquilo, você só vive pela minha palavra. Só entenda pela fé que Deus criou tudo pela palavra, e por essa palavra que você precisa obedecer. Por fim, meus irmãos, a pergunta que eu deixo a vocês é o seguinte: será que a nossa fé, a sua fé, está alinhada à natureza da fé de Deus? Será que temos a plena certeza da esperança que nos aguarda? Ou apenas estamos acreditando que os nossos sentidos e sentimentos apresentam a verdade? Porque às vezes nós vivemos pela fé nos sentimentos, né? Eu estou sentindo isso, aí eu projeto que isso aí é a fé. Eu estou sentindo isso no meu coração, então é a fé de Deus. Mas tomar cuidado, porque o nosso coração é enganoso. O Senhor falará por meio da sua palavra. Você precisa confiar na palavra de Deus e não naquilo que você sente. E se você, porque nem tudo que a gente sente é bom. Ou seja, talvez a maioria do que nós sentimos não é bom. Não são coisas boas. E será também que a fé na palavra de Deus tem sido a sua única maneira de viver? A sua única maneira de enxergar a vida? Ou você tem ouvido conselhos alheios à palavra de Deus? Será que é o mundo que está guiando e te orientando? Ou é a fé na palavra de Deus? Pensa, avalia no seu coração. E esse foi, versículo 2 nos diz que: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Por que eles obtiveram bom testemunho? Por causa disso. Porque eles tinham nessa fé perseverante em Deus a plena certeza da esperança. E eles tinham a fé como a maneira deles enxergarem a vida. E nós precisamos também tomar essas qualidades da fé para nós, para que a gente possa viver a nossa vida. Nossa vida precisa ser vivida enxergando pelos olhos da fé. E essa fé tem que nos levar à plena certeza da esperança que nos aguarda na glória, e isso motivar o nosso coração a viver. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo que esses 3 versículos aqui já nos apresentam, já nos mostram, Senhor, nesse estudo tão precioso. Prepara o nosso coração para mais dádivas da Tua palavra nos próximos capítulos, aliás, nos próximos domingos. E nos ajuda, Senhor, a aplicar o nosso coração a esse entendimento de hoje, a viver enxergando com os olhos da fé. E ao ter essa fé como plena certeza da esperança que nos aguarda, oramos a Ti no nome de Jesus Cristo. Amém.